Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Agora chega de papo e vamos para o vídeo. Erguendo as mãos ao alto, com um movimento fluido e carregado de autoridade, Orofe invocou seu poder mais profundo. Em um instante, as barreiras mágicas ao redor da residência se intensificaram, formando uma espécie de escudo impenetrável, como uma redoma. No entanto, apesar do escudo, a força que chamava parecia persistir, ecoando como um canto sombrio nas profundezas da mente dela. Mitra parou, o olhar ainda voltado para o vazio além das janelas, como se tentasse captar o que lhe era ocultado pelas barreiras. A urgência no peito não cedia, e o desejo de seguir aquele chamado a consumia por dentro. Orofe, ao sentir a resistência de Mitra, experimentou um misto de preocupação e fúria. Ele podia sentir o poder que a chamava, algo vasto e antigo, que desafiava suas próprias habilidades. Seus pensamentos intensos e apressados buscavam entender o motivo daquela convocação, mas ao mesmo tempo ele sentia a necessidade de protegê-la. Dentro dele pulsava uma convicção de que, se permitisse que Mitra seguisse aquele chamado, jamais haveria de novo. No topo das montanhas Highlands, o imenso dragão acordou de seu repouso secular, abrindo os olhos e permitindo que a chama prateada de seu olhar iluminasse as paredes ao seu redor. Ele sentiu a barreira mágica surgir como uma corrente de ferro cortante entre ele e sua eterna luz, uma distância que ele não podia atravessar. Com um suspiro poderoso e uma faísca que escapou de suas narinas, ele se ergueu olhando para o horizonte com um brilho determinado. A respiração do dragão, pesada e profunda, ressoava nas montanhas, fazendo com que o vento ao redor se curvasse quase reverente. Seu coração, que havia esperado por tanto tempo, parecia arder com uma chama renovada, e então, em um rosnado que ressoou como uma promessa indestrutível, ele respondeu ao chamado com as palavras que ecoaram pela vastidão. Estou indo, minha eterna luz. A montanha estremeceu profundamente quando o centauro branco, imponente e carregado de uma força mística, começou a se mover em direção à saída da caverna. O chão vibrava sob o peso de suas passadas, cada passo reverberando como um trovão dentro da rocha, e as paredes úmidas da caverna tremulavam com a energia de sua presença. As pedras soltas se agitavam ao redor, rolando e ecoando pelos corredores da caverna, enquanto uma aura de luz diáfana envolvia o centauro, um dragão enorme e majestoso, dando-lhe uma aparência quase etérea. Os poucos animais que habitavam as fendas próximas fugiram em silêncio, como se fossem repelidos pelo magnetismo daquele ser lendário, ou talvez pelo pressentimento de um evento de proporções incomum. O centauro mantinha o olhar fixo adiante, o semblante calmo, mas os olhos ardiam como chamas cristalinas, carregados de uma determinação ancestral. Ao se aproximar da saída da caverna, os últimos raios de luz do entardecer tingiram sua figura de um brilho dourado, e por um instante ele parou, inspirando profundamente o ar livre, como se preparasse para uma jornada inevitável e grandiosa. Era como se toda a montanha respirasse junto com ele, antecipando o desenrolar de uma antiga profecia prestes a ser cumprida. Mitra permanecia estática, com os olhos perdidos no vazio, além das portas abertas da varanda. O vento frio que vinha de fora fazia os cabelos caírem sobre seu rosto, mas ela não se movia para afastá-los.
Seu corpo tremia levemente, não apenas pelo frio, mas pelo eco profundo que ainda ressoava dentro dela. O chamado do dragão, do centauro branco, permanecia presente, como um sussurro incessante percorrendo cada fibra de sua essência. Era uma sensação avassaladora, com um abraço imenso que a envolvia, ao mesmo tempo quente e esmagador. Atrás dela, Orofe observava. Sua respiração irregular e pesada. Seus ombros erguiam-se e abaixavam-se com esforço, um sinal da exaustão que sentia. Desde a devastadora guerra da Primeira Era em Dilmun, ele não recorria à verdadeira essência de seu poder. Fazê-lo agora fora como reabrir feridas antigas, um ato que cobrava um preço doloroso. Cada músculo em seu corpo latejava, como se as lembranças daquela era esquecida estivessem impregnadas em suas células. Um tremor ocasional o acometia, resultado de ter invocado tamanha força após tanto tempo. Ainda assim, sua preocupação não estava em si mesmo, mas em Mitra. Ele a observava com uma mistura de cautela e apreensão. A influência do dragão, aquela força imensurável que havia despertado algo dentro dela, era como uma sombra pairando no ar. Mesmo Orofer, com toda a sua sabedoria e poder, hesitava em romper o silêncio que se estabelecera na biblioteca. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia reativar aquele vínculo que ainda parecia pulsar ao redor dela. Apesar disso, arriscou um movimento. Um único passo em direção à jovem foi dado com hesitação. Ele abriu a boca para falar, talvez para confortá-la ou buscar respostas, mas foi interrompido pela voz de Mitra, firme, ainda que impregnada por uma melancolia profunda. Mestre Eldarion, disse ela sem desviar o olhar da varanda. Sua voz era um fio entre o passado e o presente, carregada de algo além de si mesma. Preciso saber o resto da história. Preciso saber o que aconteceu com o rei Cassim. Aquelas palavras congelaram Orofer no lugar. O nome de Cassim, o antigo rei centauro, ressoou no ar como um trovão silencioso, trazendo de volta memórias que ele preferia manter enterradas. Seus olhos antes fixos na figura frágil de Mitra, agora estavam perdidos em lembranças. Ele sabia que a história de Cassim não era apenas um conto esquecido, mas uma parte crucial do que estava por vir. Mitra estava conectada a isso de uma forma que ela ainda não compreendia completamente. Contudo, o que mais o preocupava era o motivo pelo qual ela mencionava Cassim agora. Teria o dragão lhe revelado algo? Ou seria o despertar de memórias há muito adormecidas nela mesma? Orofe apertou os punhos, lutando contra o cansaço e a dor que percorria seu corpo. Finalmente, após um momento de hesitação, deu outro passo à frente, desta vez mais firme, determinado a responder. Se o destino estava forçando o desenrolar de segredos tão antigos, ele sabia que não poderia mais se omitir. Você está pronta para ouvir, Mitra? Perguntou, a voz carregando um peso que parecia ecoar na biblioteca. Porque a verdade sobre Cassim não é um conto de glórias. É uma história de sacrifício, traição e um laço que vai muito além do que qualquer um de nós pode compreender. Ele sabia que o próximo momento mudaria tudo. Mitra, por mais forte que fosse, estava à beira de um caminho perigoso, e Orofe sentia que aquilo era apenas o início do que estava por vir. Preciso saber, Orofe. A voz de Mitra soou trêmula, mas decidida. Era a primeira vez que ela pronunciava seu nome sem o título de mestre ou senhor. Havia algo diferente naquele tom, uma emoção crua, despida de qualquer formalidade ou temor, que capturou a atenção de Orofer de imediato. Ele ficou imóvel por um momento, surpreso.
Não era apenas o fato de como ela o chamou, mas o que aquilo representava. Mitra estava mudando, e não era apenas o poder do Morvashi ou o chamado do Centauro Branco. Algo mais profundo estava se manifestando, algo que ele sabia que não poderia mais ignorar. Ele sentia o peso daquela transformação em cada palavra que ela dizia. Quando Orofe observou mais atentamente, percebeu que seus ombros tremiam levemente, como se ela carregasse um fardo invisível que crescia dentro dela. Ele sabia que todo aquele poder despertado, primeiro ao confrontar o Morvashi e agora com o eco do chamado do Centauro, havia mexido com memórias que estavam enterradas em seu interior. Memórias que ela provavelmente nem sabia que possuía. Sua mente, ele percebeu, devia estar em um estado caótico, uma tempestade de sentimentos e lembranças que lutavam por espaço. Reunindo sua coragem, ele deu outro passo à frente. Dessa vez sua hesitação havia se dissipado. Ele estendeu a mão e tocou suavemente o ombro dela. Assim que seus dedos fizeram contato com a pele de Mitra, um choque atravessou seu corpo como um raio. Era uma eletricidade pulsante, uma energia tão poderosa que o deixou sem fôlego por um instante. E então ele viu. Uma visão se formou em sua mente, clara e inescapável. Era o Centauro Branco, mas não apenas na forma de um dragão. Ele estava em toda a sua grandiosidade, uma fusão de fogo e gelo, um equilíbrio perfeito e terrível de extremos. A criatura parecia engolir o horizonte, e seus olhos brilhavam como dois sóis gêmeos, ardendo com uma sabedoria antiga e um poder primitivo. Ele o viu no exato momento em que selou o destino de Dilmun, aprisionando-se nas terras para sempre, sacrificando sua liberdade para proteger um mundo que jamais entenderia seu ato. A dor e o medo daquela memória atravessaram Orofer como lâminas afiadas. Ele retirou a mão do ombro de Mitra abruptamente, cambaleando para trás como se tivesse sido atingido por uma força invisível. Um tremor percorreu seu corpo e ele precisou de um instante para recuperar o equilíbrio. Por eras, ele havia enfrentado forças inimagináveis. Era um elfo de linhagem real, um dos mais poderosos de Dilmun. Mas nunca, em todos os seus anos, ele havia sentido algo tão esmagador. Aquela energia, aquele poder, era mais do que ele podia suportar sozinho. Ele olhou para Mitra ainda imóvel, os olhos fixos no vazio além da varanda. Ela parecia alheia à atenção no ar, mas ele sabia que não era o caso. Ela estava tão conectada àquele poder quanto ele, talvez mais. Pela primeira vez em eras, Orofe sentiu-se verdadeiramente perdido. O futuro, sempre uma teia de possibilidades claras em sua mente, agora era um abismo escuro e impenetrável. Ele não sabia o que estava por vir, mas uma coisa era certa: o destino de Dilmun, do Centauro e de Mitra estavam entrelaçados de uma forma que ele ainda não compreendia completamente. Mitra virou-se lentamente, os olhos agora brilhando com um verde intenso dos elfos da floresta. O contraste era ainda mais marcante pela dor que transbordava em seu olhar e pelas lágrimas que escorriam, traçando caminhos silenciosos por sua face. Ela o encarou profundamente, como se tentasse encontrar nele uma verdade que temia. Sua voz tremeu, mas saiu clara, carregada de angústia. Eu sou a culpada. Nós somos culpados pelo destino de Dilmun, pelas criaturas mágicas terem que conviver com os humanos. Nós destruímos Dilmun. Não é isso, mestre Eldarion? Orofe, ainda abalado pela visão do Centauro Branco e pela intensidade do poder que emanava de Mitra, sentiu-se esmagado por suas palavras. Ele não precisava de poderes antigos para perceber a confusão e a culpa que a consumia.
Sua mente, ao mesmo tempo afiada e cansada pelas eras, lutava para encontrar a resposta certa, mas o peso daquele momento exigia mais que palavras. Ele deu um passo à frente, sua hesitação evidente no movimento. Quando finalmente ergueu a mão para tocar seu rosto, o tom escuro de sua pele, típico dos elfos da floresta, contrastou com o branco quase luminoso da pele dos elfos de luz. Mas naquele contraste ele viu algo mais, uma harmonia inesperada. Uma lembrança de que luz e sombra, embora diferentes, eram partes de um todo. Mitra, ele murmurou, a voz carregada de emoção contida. Ele limpou suas lágrimas com o polegar, o gesto cuidadoso e gentil. Você não está sozinha. Antes que ela pudesse protestar ou afundar ainda mais em sua culpa, Orofe a puxou para um abraço firme. Seu toque era forte, mas também oferecia uma sensação de segurança. Ele queria que ela soubesse que, independentemente do peso do passado ou das sombras do presente, ele estaria ao lado dela. Enquanto a segurava, sentia um calafrio percorrer o ar ao redor, como se o poder despertado dentro dela ainda ecoasse entre eles. Mas ele não recuou. Aquele abraço era tanto para ela quanto para ele. Era um juramento silencioso de que, por mais incerto que fosse o futuro, ele não permitiria que ela enfrentasse aquilo sozinha. O destino de Dilmun não pode ser reduzido a culpados ou inocentes. Ele disse finalmente, ainda segurando-a. Há mais verdades ocultas do que conseguimos compreender. Mas o que eu sei, Mitra, é que o peso de Dilmun não pertence apenas a você. Não carregue isso sozinha. As palavras pairaram no ar, enquanto Mitra, envolta no abraço de Orofe, parecia pela primeira vez ceder um pouco ao turbilhão dentro de si. Os dois, tão diferentes em aparência e origem, eram agora companheiros em uma jornada que estava apenas começando, unidos por segredos antigos e um futuro que desafiava qualquer previsão. Na floresta densa e escura, o moinho abandonado do Ugu era um monumento esquecido, envolto por uma barreira mágica antiga e quase impenetrável. O ar ao redor vibrava com uma energia crescente, algo que o próprio Ugu não podia ignorar. Seus sentidos apurados captaram uma força avassaladora, pulsante, algo tão antigo quanto o próprio Dilmun. Ele precisava saber mais, compreender o que estava acontecendo, mas a barreira mágica que ele mesmo criara para afastar intrusos também limitava sua percepção do que ocorria lá fora. Determinado, Ugu se arriscou e atravessou os limites protetores. Assim que colocou o pé fora da barreira, foi como se o próprio mundo se virasse contra ele. Uma onda de poder o atingiu com força devastadora, jogando-o de joelhos. Seus olhos brilhantes se estreitaram de dor, enquanto um sangue negro escorria lentamente de seu nariz, o líquido visgoso caindo na terra abaixo de si. Ele cravou as unhas longas e afiadas no solo, como se buscasse estabilidade em meio à tormenta que o acometia. Como isso é possível? Murmurou, a voz grave carregada de incredulidade e raiva. Ainda não é o solstício. Ainda é cedo demais. Eu ainda não a tenho. Sua fúria crescia, alimentada pelo desconforto e pela frustração. Tremendo, ele ergueu-se com esforço, os olhos queimando com um brilho sobrenatural. Limpando o sangue com um gesto desdenhoso, sussurrou quase como um juramento. Ela será minha, Orofe. Todo esse poder será meu. Não planejei isso por tanto tempo para que você controle aquele dragão. Jamais verá seu mundo novamente. Maldito seja Dilmun e todos os que foram selados com ele. Com um gesto decidido, Ugu desfez a barreira mágica que há tanto tempo protegia seu domínio. As runas gravadas ao redor do moinho
brilharam brevemente antes de se apagarem, libertando a energia opressiva que se espalhou pela floresta. Agora nada mais o ocultava, mas ele não se importava. Não havia mais tempo para esconderijos ou precauções. Algo pior que ele estava a caminho de Dysart, uma força que fazia até mesmo seu poder parecer pequeno diante da vastidão ancestral que se movia. O Gu sabia que esse caos iminente seria sua melhor oportunidade. Ele precisava agir enquanto os seres mágicos estavam vulneráveis, enquanto as forças antigas que agora despertavam desestabilizavam todos. Se jogasse suas cartas com precisão, poderia destruir Orofer, reivindicar a escolhida e finalmente alcançar o poder absoluto que buscava há tanto tempo. Com passos firmes, ele deixou o moinho, a sombra de sua presença irradiando medo pela floresta. A batalha estava apenas começando, e ele estava determinado a vencer, custasse o que custasse. Enquanto o Gu caminhava pela floresta, as sombras ao seu redor pareciam dançar, em reverência à sua presença. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som abafado de folhas secas sob seus pés. De repente, o céu acima de si foi iluminado por uma revoada de morcegos de fogo, suas asas brilhando em tons de azul fosco, como brasas espectrais. A luz que emanava criava um contraste surreal com a escuridão da floresta, lançando sombras oscilantes nas árvores ao redor. Ao mesmo tempo, uma névoa densa e fria começou a se espalhar, fluindo como um rio invisível por entre as árvores e seguindo na direção da cidade de Dysart. O Gu parou por um momento, observando a névoa como se ela fosse uma extensão de sua própria vontade. Ele sabia o que se movia dentro dela. O Nigraz, uma criatura faminta, indomável, e agora seguia suas ordens. A fome infinita do Nigraz já não era saciada apenas por almas e magia. Seu paladar havia mudado, e os humanos da cidade seriam o próximo banquete. O Gu observou com um sorriso predatório, enquanto a névoa avançava, um prenúncio de morte que engolia a floresta, apagando os últimos vestígios de luz dos morcegos de fogo. Sua confiança crescia a cada passo, pois ele sabia que o poder dos seres mágicos estava abalado, e as barreiras mágicas de Orofer e de todos os outros que protegiam Dysart. Desta vez ninguém me deterá, murmurou para si mesmo, sua voz baixa e gélida misturando-se à névoa. Orofer não tem mais forças para me manter afastado. Suas barreiras estão rachando, assim como o equilíbrio que ele tanto lutou para preservar. O Nigraz, movendo-se dentro da névoa como uma sombra viva, parecia responder ao comando silencioso do Gu. Sua presença era uma ameaça para si mesmo, uma força que consumia não apenas corpos, mas também esperança e coragem. Os humanos de Dysart, tão despreparados, não teriam chance. O Gu continuou sua caminhada, os olhos fixos no horizonte onde a cidade adormecia, alheia à calamidade que se aproximava. Ele sabia que o caos era inevitável, e ele o usaria como uma arma, uma distração perfeita para alcançar seus verdadeiros objetivos: Mithra e o poder do dragão. Enquanto a névoa avançava, a floresta parecia prender a respiração, como se reconhecesse o perigo que se aproximava. O Gu deu mais um passo, e a terra sob seus pés parecia pulsar em resposta, como se temesse a destruição que ele traria. Com um sorriso cruel, ele murmurou: "O tempo está ao meu lado. Eles não têm para onde correr. Dysart será minha, e com ela, o futuro que me foi negado." A escuridão da floresta se tornou ainda mais densa enquanto o Gu se fundia à névoa, desaparecendo como uma sombra entre as árvores, enquanto o destino de Dysart era selado a cada movimento do Nigraz e de seu mestre. Na montanha, sob o céu enegrecido pelo crepúsculo, o dragão ergueu sua imensa cabeça,
seus olhos brilhando com um misto de determinação e desejo. As escamas prateadas refletiam os últimos raios de sol, e o frio glacial que emanava de seu corpo parecia distorcer o ar ao seu redor. Ele estava inquieto, como se cada fibra de sua existência clamasse por um único propósito: encontrar aquela cuja essência havia despertado sua alma. Com um rugido que fez ecoar os vales e montanhas, o dragão abriu suas asas colossais. O movimento gerou uma rajada de vento tão forte que as pedras soltas da montanha foram arremessadas para longe, e a neve acumulada em torno de sua caverna se espalhou como uma onda branca. Seu coração, a fusão de fogo e gelo, batia como um tambor, cada pulsação impulsionando-o a agir. Com um poderoso bater de asas, ele se lançou ao ar, o som de seu voo ressoando como trovão. As nuvens que pairavam densas sobre a montanha se rasgaram diante de sua presença, incapazes de conter o avanço de tamanha força. Ele subiu cada vez mais alto, atravessando o véu das alturas com uma velocidade assombrosa. As barreiras mágicas, por mais complexas ou antigas que fossem, não passavam de meras ilusões diante de sua determinação. Sua essência, tão antiga quanto o próprio mundo, ignorava qualquer limitação. Cada golpe de suas asas era como um desafio às forças que poderiam tentar detê-lo. O céu parecia curvar-se ao seu redor. Relâmpagos azuis dançavam como faíscas em meio às nuvens ao sentirem sua energia. Para o dragão nada mais importava além do chamado que ecoava em sua alma. Ele não via obstáculo, não conhecia limites, apenas o laço invisível que o conectava àquela que ele chamava de sua amada. Ele rugiu novamente, desta vez com uma intensidade que fazia o ar vibrar, carregado de uma promessa. Eu atravessarei o mundo, as eras e até as correntes do destino. Nenhum poder, mortal ou imortal, me afastará dela. A força de seu propósito era palpável, como uma estrela cadente que rasga os céus, um presságio de mudanças que ninguém poderia prever.